E lá em Curitiba já é Poetes. Puxa o E. É mesmo? Achei que todo mundo no sul fala mais com E mesmo. Não. Eu falo com I em geral. Da região que eu sou é Curitiba é bem marcado, né? Poetas. Então, o Felipe Russo está aqui representando o coletivo Poetes, um coletivo de 10 Não, poetas. nessa obra são 10 autorias neurodivergentes, mas o coletivo tem cerca de 20 pessoas. Ah, entendi, que bacana. E Felipe, como que funciona o coletivo de vocês? Ele é centralizado em uma região, em uma cidade que vocês se encontram ou tem? Não, ele é distribuído. Ele começou um pouco antes da pandemia, em grupos de WhatsApp, então a gente começou por lá. Existe um outro grupo onde a maior parte dessas pessoas elas faziam parte. É um grupo que envolve muitas pessoas de Brasília, mas que não são originalmente de Brasília, né? Brasília é que nem São Paulo, é uma capital que ela vai atraindo as pessoas para si, né? Um centro com esse poder de atração mesmo. E aí me convidaram para esse grupo. E logo que eu entrei nesse primeiro grupo, que ainda não era o coletivo, a gente começou a organizar saraus. Então, assim, uma vez por mês a gente tinha um sarau. E por acaso, todo mundo desse grupo, em geral, tinha alguma prática artística, eu não vou dizer como um hobby, mas assim, eu diria como um sonho ainda não plenamente realizado. E aí a gente foi se descobrindo, então tinha gente que participava só na plateia, nos primeiros saraus, e depois foi criando coragem de se apresentar também. A gente teve a apresentação de trabalhos acadêmicos, trabalhos teatrais, poesias, e a poesia era uma coisa que parecia que era recorrente. Todo sarau, que na verdade era um encontro de demonstrações de talentos, ele começou a convergir muito para a poesia, então sempre tinha poesia. Aí eu falei, já que a gente se sente tão extraterrestre, a gente podia escrever um livro e podia se chamar Poetas, né? De ETs mesmo, e também para ter esse marcador de gênero neutro, tanto por conta de terem pessoas do gênero feminino e gênero masculino, mas também por terem pessoas como eu que são de gênero neutro. Então, a gente queria bastante essa marcação e todo mundo gostou muito do nome e colou, né? Esse é nosso primeiro livro, ele foi primeiro publicado com 9 autorias, ele não continha a autoria da Nina Carvalho, que ela entrou posteriormente no coletivo. Ele foi publicado originalmente pela Atípica Editorial e na Amazon apenas em formato e-book, mas ele ficou menos de um ano nessa plataforma, porque a Atípica Editorial acabou fechando as portas, né? Não é fácil o mundo editorial, né? Principalmente quando você tem gente que, na verdade, foca no nicho como uma estratégia de mercado, mas o nicho, às vezes, eles nem sempre é esse lugar, vamos dizer assim, de sustentabilidade financeira. O nicho da Atípica Editorial eram em publicações de autorias neurodivergentes. Então, todas as pessoas lá são autistas, ou têm transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, ou têm altas habilidades ou superdotação, ou dislexia, descalculia, disgrafia, alguma coisa nessa linha, né, do público-alvo da educação especial. Então acabou se desfazendo em menos de um ano, né? E a gente meio que ficou pensando, poxa, o nosso livro não chegou a ser impresso, ele não chegou nem a circular durante um ano. Mas mesmo assim, a maior parte do dinheiro que a gente arrecadou com as vendas na Amazon, a gente acabou destinando para o Instituto Rogério Steinberg, aqui no estado do Rio de Janeiro, que ele é uma organização sem fins lucrativos, que nem a TALP, e com foco em ajudar talentos de pessoas com altas habilidades ou superdotação em situação de vulnerabilidade social. Então, assim, a maior parte do dinheiro que a gente conseguiu arrecadar, que foi 70% das nossas vendas, foram para esse instituto. Ah, que bacana. Você falou, eu sei que você, durante a sua fala, talvez eu, por conhecer a história do coletivo, tenha entendido, mas eu queria só fazer uma pergunta para você. Por que vocês se sentem extraterrestres? Que você usou essa frase. Sim, a gente se sente extraterrestre justamente porque nós somos pessoas neurodivergentes. E nós crescemos
sem essa terminologia, né? Então, assim, antes da gente se sentir extraterrestre, a gente já tinha sido taxado de várias outras coisas. A gente tinha sido taxado de diferente, de estranho, de esquisito, de chato mesmo, né? Porque às vezes muitos de nós temos rigidez cognitiva, que às vezes é uma certa dificuldade de operar dentro de um sistema que não seja o nosso próprio. Então, nós pessoas neurodivergentes, elas tendem a ter um funcionamento muito particular. E a gente tem dificuldade de funcionar de outra forma, de uma forma assim, que venha de fora, de forma autoritária, disciplinar. Então, muitas vezes, nossos comportamentos são tidos como estranhos. Por exemplo, a ausência de contato visual. Às vezes, conversando comigo, já dá pra perceber um pouco, fico assim, olhando pra tudo que é coisa, menos pra cara das pessoas. Então, isso é uma coisa comum em nós, né? Pessoas autistas como eu, a gente não costuma olhar para a face das pessoas ou para os olhos dela quando a gente está se comunicando, porque meio que gera uma sobrecarga sensorial em nós e isso atrapalha a gente a pensar. Então a gente acaba distraindo a visão para alguma coisa mais neutra para a gente conseguir focar. Ótimo. Eu tenho mais perguntas para fazer para você, mas eu gostaria de ler um poema aqui do livro para os nossos convidados e eu gostaria que você também lesse um, tá bom? Tá bom. Eu vou ler para vocês a poesia Cartas na Manga, da Jaqueline Câmara, porque eu acho que ela me representa. É dado início ao jogo. Alguns comem caviar, outros miojo. A malícia se espalha. Cartas distribuídas a gosto dos vencedores, sem saída. Você continuará com essas dores. Sempre que decidirem por você, o futuro que deveria escolher. Cartas na manga, poucas cartas na mesa, várias cartas de blefe, só sei o que me permitem saber. Vamos dar uma aplauso eu sou uma pessoa que eu sempre tenho favoritismos, né? Tenho, assim, eu nunca escondi. E meus favoritismos, que a gente estava começando ontem, não significa que a coisa é melhor, mas que ela me agrada mais. No final do dia, esse meu favoritismo é em relação a isso. E esse poema que você acabou de ler de Jaqueline é uma das minhas autorias favoritas desse livro. Eu vou comentar as outras autorias favoritas já. Provavelmente vou ler poemas delas também. Tem uma poética, que nem esse poema. É um poema, assim, estruturalmente falando, em termos de parnasianismo, muito simples. Mas ele tem uma estética linda, da simplicidade mesmo. Então, ele é sofisticado. E ele é muito belo. Essa brincadeira do miojo com caviar, você tá entendendo? É muito belo. A Jaqueline é uma dessas pessoas, da autoras do livro, que tem essa estética que me agrada bastante. As outras pessoas, já fazendo, né, fazer uma tietagem aqui, é a Regiane Vieira e a Ju Azul e da Badu. São as 4 pessoas que têm a estética que mais me agrada aqui no livro. Eu vou talvez ler alguns poemas dessas pessoas. Vamos ver aqui. Esse do papel da Regiane é muito bom. O papel, Regiane Vieira. Papel dito de tantas maneiras, ora de eucalipto, ora da direita. Feito sobre o palco, disputado que nem trincheira. Papel de gente, pode ser indecente. Tem tanta gente incoerente, e você não pode negar. Destes que fazem papel de palhaço. Mas nem no laço é possível parar. Qual é o papel do nosso legado? Eu procurei no dicionário, mas o papel tinha sido arrancado. Eu não pude nem contestar. Tem gente que faz papel de herói, mas é tão corrupto que dói. E haja papel para limpar. E posso estar fazendo papel de bobo, achando que o tolo um dia pode mudar. Mas é que tem gente marrenta que faz papel de capeta. Mas é de Deus que quer se chamar. Ótimo! Maravilhoso. Então, assim, você não imagina, pelo início desse poema, que vai fazer uma crítica à bancada evangélica. Você não imagina. O papel, né? É. Mais
Um poema sobre poema. Mais um poema sobre poema, mais um poema sobre o aspecto dramatúrgico de se escrever uma poesia, né? Da encenação, dos papéis, dos personagens. E vai afunilando para a corrupção. E vai afunilando para uma realidade específica da realidade brasileira. Que não necessariamente, por exemplo, são os casos de corrupção que tem na Europa, no leste asiático, o mesmo na África, né? Então é uma coisa nossa. E é muito legal que a Jaqueline e a Lejane, as duas, elas trabalham bastante nessa linha desse simples e sofisticado, que eu acho, assim, belíssimo, entendeu? Tem gente que chama, às vezes, esse tipo de arte simples e sofisticada de algo, por exemplo, arte naif ou um talento bruto. Eu já não penso por aí. Eu penso muito mais que, novamente, tem essa questão, esse plano de fundo da neurodivergência. Eu acho que, por exemplo, toda autoria, ela carrega uma epistemologia do corpo. Então, todo texto autorado por uma mulher carrega a mulheridade. Todo texto escrito por uma pessoa negra carrega a negritude. Todo texto escrito por uma pessoa neurodivergente, independente se ele é tematicamente neurodivergente, ou seja, se ele é sobre neurodiversidade ou não, ele carrega a neurodiversidade, ele carrega a neurodivergência. Então, eu acho que justamente essa sofisticação de fundo que a gente vê é justamente, e até a simplicidade, é um modelo que essas pessoas desenvolveram para se entenderem e entenderem o mundo. Então, essa questão dos papéis é a forma como a Rejane, ela entende que são os papéis sociais, foi como ela fez a leitura dela. E a Mônica também, e a Jaqueline, ela também tá querendo falar de papéis no poema dela. Ela também tá falando de classe. O papel que você faz que esperam que você faça, né? Não o papel que você quer fazer. Não o papel que você quer fazer. E como isso é restrito socialmente. Por exemplo, não só essa restrição mais, vamos dizer assim, gustativa ou de lazer, por exemplo, de comer um miojo ou comer um caviar, porque ela tá falando, enquanto tem gente que come miojo para sobreviver por R$1,90, R$2,90, tem gente que come caviar por prazer. Então, assim, a comida como subsistência e a comida como um gesto artístico, gastronômico, prazeroso, de lazer. E, então, ela também está falando de papéis sociais, ela está falando de classes sociais. E quando ela fala que só sei o que me permitem saber, no final do dia ela está falando do próprio gosto do caviar. Eu só sei o gosto do caviar se a sociedade me permitir ter o poder econômico de ir no mercado comprar. Você tá entendendo isso? É o próprio conhecimento do gosto das coisas. É uma coisa muito profunda. Muito profunda. Falei de sofisticado, né? Assim, eu falei, você vê as palavras, não é uma palavra que você precise procurar no dicionário. Sim. Tá entendendo? Mas a sofisticação, assim, é belíssimo. Quando eu faço essa tietagem, é porque, assim, é merecida, entendeu? Mas antes de você ler outro poema pra gente, ali dos seus preferidos, queria saber uma outra coisa. Você foi o responsável por apresentar essa coletânea para Toma um Poema. Você que fez toda a intermediação entre Toma um Poema, entre editora e coletivo, né? Você era a ponte, o elo de ligação de tudo. Eu queria saber um pouquinho de quem é Felipe Russo. Quem é Felipe Russo é uma pergunta difícil. Eu acho que eu vou começar uma história que essa história eu contei recentemente num podcast sobre neurodiversidade que me chamaram no mês de agosto. Que é o mês das altas habilidades e superdotação, inclusive, o mês internacional. E assim, eu me sinto diferente desde muito sempre. Eu acho que talvez eu fui a primeira pessoa a me chamar de diferente, eu fui a primeira pessoa a me chamar de estranho, eu fui a primeira pessoa a me chamar de esquisito. Então, assim, eu já não sofri bullying ou exclusão social
primeiro a partir do outro. Isso piorou na adolescência. Mas eu sempre me senti o estranho no ninho, assim, a história do cuco, né? Então, assim, sempre me senti o estranho no ninho. E esse primeiro estranho no ninho é uma história bem, assim, intensa. Eu tava num parque, lá em Manaus, que eu sou de Manaus, e eu não conseguia me relacionar com as outras crianças. Eu tinha 7 anos de idade. E aí, depois de não conseguir me relacionar com as crianças e brincar sozinho, porque eu sempre fui uma pessoa que brinca sozinho, até hoje eu brinco sozinho, inclusive com palavras, adoro brincar com palavras, eu cheguei pro meu pai e falei assim: pai, eu não sou normal. Aí ele: filho, como assim você não é normal? Aí eu falei: eu não sou como as outras crianças, eu acho que eu tenho deficiência intelectual. Acho que eu sou deficiente. Com 7 anos você falou assim pro seu pai? Isso já mostra como eu sou uma pessoa estranha. Um extraterrestre. Falei assim pro meu pai: eu acho que sou retardada, falei pra ele. E aí ele falou: mas filho, por que você acha isso? Aí eu falei: eu não sou que nem essas outras crianças. Eu não sei o que elas estão fazendo, eu não sei porque elas se entendem desse jeito, eu não entendo desse jeito. Aí meu pai não soube o que falar pra mim. E isso foi uma coisa que marcou minha vida. Tanto que daqui a eu tenho 33 anos de idade. Tô contando uma história de 26 anos atrás. Tô contando uma história de 1997. Então isso foi uma coisa que marcou a minha trajetória. E eu fui me entendendo cada vez melhor. Mas eu sofri muito durante a minha infância e adolescência por não me entender. Por ser essa pessoa diferente e não saber por que eu era diferente. Mas na quinta série, quando eu tinha acho que uns 11, 12 anos, teve uma Olimpíada de Matemática na minha escola. E eu estava na quinta série e participou da quinta série até o 3º ano do ensino médio. E eu tirei a maior nota na Olimpíada de Matemática do Amazonas, na quinta série. E eu estava competindo com gente de 18 anos de idade. Eu tinha 11. De todo o estado? De todo o estado. E foi aí que, de alguma forma, aquelas minhas notas 8, 9, 10 na escola, elas não eram suficientes para, de alguma forma, eu me convencer de que eu era uma pessoa inteligente. Assim, excepcionalmente inteligente. Porque eu sempre tinha essa questão de que eu estava fazendo só a minha obrigação. Assim, ser uma boa criança era minha obrigação, ser um bom estudante era minha obrigação. Mas fazer primeiro que aquela prova, ela era completamente opcional. Só fazia quem queria. Eu quis fazer aquela prova. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, uma irmã 2 anos mais velha e um irmão 4 anos mais velho. Eu escolhi fazer aquela prova, eu escolhi pegar os livros dos meus irmãos mais velhos de matemática e estudar com meu pai, que é formado em engenharia civil. Eu decidi pegar todos os livros de matemática da biblioteca da escola e estudar eles. Foi tudo, tipo assim, partiu de mim isso. E teve o resultado da nota, né? E isso meio que fez as pessoas mudarem a percepção sobre mim. E só quando as pessoas mudaram a percepção sobre mim, eu consegui mudar a minha percepção sobre mim. Aí eu falei: eu não sou retardado mental. Sabe? Eu tive que fazer tudo isso. E foi até jovem, né? 11 anos de idade. Fiquei só 4 anos nesse sofrimento. Mas aí eu ainda não tinha me entendido uma pessoa neurodivergente. Hoje em dia eu entendo a neurodivergência de forma muito ampla. Eu entendo que, por exemplo, ter me considerado retardado mental foi a primeira forma e único termo de neurodiversidade, neurodivergência que eu conhecia quando eu era criança. E foi por isso que eu utilizei ele. Eu me agarrei nesse único rastro, esse único fio de neurodivergência que eu conhecia terminologicamente. E aí eu puxei ele, né? Eu puxei ele. E depois tive essa outra oportunidade, eu puxei de novo. E eu fui puxando. Até que com 16 anos de idade eu cheguei em São Paulo e fui identificado com altas habilidades de superdotação pela Associação Paulista de Altas Habilidades de Superdotação, APHSD. E aí foi quando eu tive que reconstruir toda a minha história. Aí com 16 anos eu tive que reconstruir todo o meu passado e me entender como essa pessoa neurodivergente, essa pessoa que faz as coisas de forma diferente, que
funciona de forma diferente, que tem muita sobrecarga intelectual, que tem muita sobrecarga emocional, que tem muita sobrecarga sensorial. Aqui na Felipe, tipo, eu tô sobrecarregado o tempo todo, entendeu? É como se, tipo, eu fosse uma esponja e eu me enchesse de água muito rápido e aí eu começasse a transbordar pra tudo que é lado. E aí, às vezes o transbordamento vira poesia. Ah, que coisa linda que você aprendeu a canalizar. Vamos para mais uma, então? Vamos. Essa aqui eu gosto. Você falou do extraterrestre, então eu vou trazer essa poesia chamada Lunática Humana. Ju Azul. Lá de Campo Grande, da sua terra, meu amor. Ó. Vou olhar o sol entrar e me curar da dor de ser um ser lunar. Girar sem dó, espero só que acabe logo também. Qualquer coisa que seja certo não está perto de ser nenhuma luz. Eu sei lá, no céu que vem, no posto, eu vi. Não tem ninguém, o nome do lado, oposto, audível. É o som que roda no vácuo, não vem. Qualquer coisa que seja só é melhor do que ser matéria rasa de alguém. Esse aqui a gente já vê que a poesia da Ju, ela também tem essa questão do... Não era bem o que você estava pensando, mas ela já trabalha com uma outra estética, né? A Ju, ela é uma cantora autista e com altas habilidades, que nem eu. E ela é de Campo Grande, né, Mato Grosso do Sul, e ela participou de várias bandas, né? Ela está se formando agora em licenciatura em Educação Musical pela Universidade, acho que é Federal, do Mato Grosso do Sul. E ela tem uma estética que ela é muito influenciada justamente pelo som, essa questão sensorial, entendeu? Esse ser meu que ela fala, tipo, ela é lunática, mas ela é humana, sabe? Então, parece que quando a gente... que eu falei, ter neurodivergência não é só sobre, vamos dizer, receber essa enxurrada de sensações de enchentes sensoriais e, meu Deus, você está se afogando. É uma coisa que também te ajuda a levitar. Flutuar até a lua, ficar um pouquinho lá, pensar nas coisas e descer. Então não é só sobre sobrecarga, é sobre leveza também. Que lindo, Felipe. Só queria mostrar pra vocês. Pode aplaudir, porque, né? Só queria mostrar pra vocês aqui, depois, quando vocês forem olhar o livro, né? Na primeira orelha tem a foto. A Ju é essa aqui. Poetes. A Jaqueline foi a primeira, foi essa aqui. A Ju é essa aqui, toda maquiada pro show dela. E a Regiane é essa aqui, é a nossa nordestina. E aqui no finalzinho do livro, tem o prefácio dele, e aqui no finalzinho do livro tem a apresentação de todos os poetas, contando um pouquinho sobre a história de cada um. Isso. Né? Felipe, me conta uma coisa agora. Quando nós pensamos numa pessoa cosmopolita igual você é, hoje você mora em São Paulo, uma pessoa com altas habilidades, uma pessoa que está no mestrado, doutorado, já é mestre? Não, eu tô submetendo meus processos. Submetendo, então, com aquele processo todo você que viu, contou pra gente, isso. Né? Agora eu tô em estatística. Adoro. Você tá matemática. Você faz mestrado em estatística? Não, eu tô submetendo um projeto. Submetendo pra estatística. Pra estatística agora. Poeta, né? Quando a gente pensa em toda essa sua carreira, é difícil te ver como uma pessoa indígena. Você pode falar um pouquinho sobre isso pra gente? Sim. Eu acho muito importante. Eu também acho. Eu acabei não me apresentando, eu vou aproveitar e me apresentar agora. Então, me chamo Felipe Russo, sou indígena gênero da Associação Multiétnica Uicoaquara, natural do território ancestral de Manaus e residente no território ancestral de Piratininga.
As pessoas falam Piratininga, depois ouvem São Paulo, ficam confusas. Piratininga é o nome ancestral de São Paulo, capital. E Manaus é o nome ancestral, é de Manaus, com U, onde eu cresci nos anos 90. Então, é meio confusa essa história, mas quando vê a minha trajetória de família, ela faz muito sentido. Porque meu pai é natural de São Paulo, então é por isso que eu estou em São Paulo, a grosso modo. E meu pai viajou a trabalho na década de 70, 80 para Manaus, e foi onde ele conheceu a minha mãe. E minha mãe é natural de Manaus. Mas a gente tem indígenas no Brasil inteiro. Então, isso, por exemplo, eu poderia ser uma pessoa completamente de São Paulo e ainda seria indígena, poderia ser do Rio Grande do Sul e ainda seria indígena, poderia ser do Nordeste e ainda ser indígena. Mas a minha ancestralidade indígena vem pela parte da minha mãe, porque a família do meu pai é completamente de origem europeia, italiana e espanhola. E como muita gente veio pro Brasil, mas não se misturou com os indígenas, se misturou com meu pai, que se misturou no caso, né? Com a mamãe. Não é que não se misturou, né? Não admitiu. Não se misturou, né? Do conhecimento, lembra Sim. que a gente tava falando do conhecimento? Não me permite, né? Só sei o que me permitem saber. Só sei o que é ser indígena, se me permitem saber, né? E às vezes dentro de casa não era permitido. Vou contar uma coisa chata, tá? Já que a gente entrou nesse do restrito. Você se sente à vontade para isso? Me sinto. É uma coisa que eu já contei na Associação Multiética. A gente costuma, às vezes, contar histórias pesadas lá dentro. E uma história pesada é como a família do meu pai recebeu a minha mãe. E a família, nos anos 80, no caso. E a família mas se você vai casar com essa moça, ela é tão escura. Minha mãe não é negra, minha mãe é indígena. E é importante a gente marcar esses tipos de racismo diferentes, entendeu? Com certeza. São diferentes. E essa coisa da cor, ela sempre me incomodou, você tá entendendo? Por conta dessa questão da minha mãe, assim. Eu não consigo ver alguém falar o contrário, sabe? Mas é tão branco esse homem, por que você vai querer ele? Credo, com esse olho azul. Credo, ele não é mais propenso a ter câncer de pele? Por que você vai querer isso para seus filhos, passar esse gene adiante? Eu não vejo isso, mas foi falado da minha mãe. E a minha avó depois acabou falando também de crianças, quando ela vinha visitar lá em Manaus, falava de crianças indígenas e crianças negras com essa mesma coisa. Por exemplo, ela costumava comprar pão, ela fazia amizade na padaria. Aí às vezes ela brincava com as crianças. E depois que ela brincava com as crianças, a minha avó, mãe do meu pai, de origem espanhola, ela falava, muito linda essa criança, pena que é escura. Então esse pena que é escura não foi só pra minha mãe, você tá entendendo? Era uma coisa do dia a dia, uma coisa que veio de São Paulo, entendeu? E essa é uma coisa que eu não esqueço, entendeu? Eu não esqueço, é uma coisa que boa parte da minha família não gosta de lembrar, prefere esquecer, é uma coisa que eu não quero esquecer. Acho que vovó tinha seus pontos positivos, vovó tinha seus pontos negativos. Vovó já faleceu, morreu de Alzheimer em 2007, quando eu me mudei para São Paulo. A gente viveu uns 6, 8 meses juntos e ela chegou a falecer de Alzheimer e câncer. Mas assim, eu falei, acho que a gente precisa amar ou odiar ou tolerar ou conviver com as pessoas de forma global. Vovó era tudo isso. Minha vovó era uma pessoa doce em certos aspectos, vovó era uma pessoa amarga em certos aspectos. A gente precisa amar. Como todos nós somos, né? Exatamente. Não imagino que ninguém aqui é anjo, você tá entendendo? Ninguém é só luz, né? E ninguém é só luz. Então, e aí a minha ascendência indígena, para terminar de contar, não é especificamente de Manaus, apesar de ter crescido em Manaus. Minha avó materna é da região de São Paulo de Olivença, numa fronteira tripla lá no oeste do Amazonas, bem longe de Manaus. Devido a várias influências da colonização, as organizações indígenas lá ficaram desorganizadas por conta da aculturação, do processo de violência simbólica e física. Então eles começaram a perder as formas de subsistência deles tradicionais, começaram a ser inseridos na economia colono-capitalista, e isso gerou muita pobreza.
Porque os indígenas não tinham esse conceito de pobreza e riqueza, não tinha esse conceito de miojo e caviar. Não tinha nem miojo nem caviar, mas tinha tucunaré, tambaqui e jaraqui. E de repente não tinha mais também. Que nem agora não tem mais. Com a seca lá do Rio Amazonas não tem mais tambaqui, tucunaré e jaraqui. Não tem mais boto, não tem mais mandioca, não tem mais nada. Então, com essa invasão, a forma de subsistência tradicional foi sendo arrancada à força e substituída por um modo de produção colono-capitalista. Então, se você não tem trabalho, você não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, você passa fome. Então, a minha família materna começou a passar fome e isso gerou um processo migratório para longe dessa região da tripla fronteira e em direção à cidade de Manaus. Então, assim, as capitais, elas têm essa força centralizadora, mas elas também têm essa força centralizadora por conta do nosso modelo econômico. Eu estava conversando hoje com a Jéssica Anconski, aqui da Talp, no café da manhã, e eu estava comentando que ela me perguntou duas coisas. Quais são o que eu mais gostei da Flip e o que eu menos gostei da Flip. E eu falei que o que eu mais gostei da Flip é essa natureza de, apesar de ter aquele evento central ali perto da igreja, e ele é central porque ele tem mais infraestrutura, tem cadeira, tem projetor, tem caixa de som, etc., tem tenda. Apesar dele ser um evento central, o evento Flip, ele é descentralizado nas casas. Na Casa Ópera, na Casa Queer, na Casa Gueto, entre tantas outras que eu não posso nem nomear aqui por não saber, né? Todo o nome de todas elas, de tantas que são. E aí ela comentou, tinha mais gente na rua do que na tenda principal. Então é um evento que ele é cívico, ele é pedestre, ele é em circulação. Apesar de ter algo central, ele não tem algo centralizador. E as capitais, às vezes, elas têm essa função não só central, mas também centralizadora. Você vai passar fome na sua terra, a não ser que você venha para a capital trabalhar. Então isso é uma coisa que acontece muito com artistas amazônidas. A gente não consegue viver de arte no norte e a gente vem fazer um nome no sul, no sudeste. Lindo, Felipe. Que linda a sua história. Quer ler mais um poema pra ele? Leio. Vamos ver. E eu vou deixar você agora à vontade para apresentar o livro, ler os poemas que você quiser. Vamos ver. Aqui eu gosto dessa. Esse aqui é que o Dabadu, nossa autoria mais jovem. Eu comentei, né, que o livro tem bastante autorias e de diversas regiões. Tem das 5 regiões do Brasil e gente de 18 a mais de 50 anos de idade, de diferentes etnias, credos e regiões do Brasil. Dabadu é do interior e tem 18 anos de idade e ele captura bastante essa é uma coisa que eu sinto falta, sabia? Eu lembro quando eu era mais adolescente, assim, mais jovem, a minha arte, a minha poesia, a minha literatura, ela tinha uma senso de urgência, sabe? E nesse senso de urgência, por exemplo, meu primeiro livro de 2012, eu escrevi em 2 anos um livro de 500 páginas. E eu criei a fonte dele, eu criei a capa, contracapa, as orelhas e foi premiado pela USP. Não que eu não sinta que eu seja capaz de fazer isso hoje em dia, mas antes eu não só era capaz, eu tinha a demanda de fazer isso, entendeu? Não sei pra que, assim, né? Um impulso, uma força, e Dabadu tem isso na poesia dele. Esse fervor da juventude, um fervor juvenil. Espelho distrativo. Na madrugada fria e uníssona, o espelho ainda estava lá. Olhando para ele, percebia um olhar para cá. E então veio à tona. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Passaram-se minutos, segundos ou horas. Mas, como não percebi, logo eu, que dou valor ao tempo que tenho aqui, olha a urgência. De um canto, não sei ao certo qual, já se via a aurora. 4, 5, 6. 4, 5, 6. No ócio, pensei demais. Demais em mim, na minha família, nos meus desejos. Ainda assim, só pensei. E uma simples tarefa, como escovar dos dentes, vira uma questão de tempo. Logo, me demoro e enrolo. Pois,
a única ação da qual tenho controle? 0, 0. Como eu falei, esse também tem a questão da sofisticação, e eu gosto desse aqui também do espelho, porque eu sou uma pessoa que tem bastante essa relação com o espelho. Eu tenho vários textos sobre o espelho. E eu falo também qual que é a origem desse. Eu não sempre fui fascinado por esse objeto, né? Eu também tenho essa questão do espelho por conta que o espelho também era muito importante para minha autora favorita, que é a Clarice Lispector. Sim. Então a Clarice Lispector, ela também tinha essa relação com o espelho. E eu acho que é legal quando a gente, por exemplo, eu tinha a minha relação com o espelho antes da Clarice. E a Clarice tinha a relação dela, né? E aí a gente se encontra no livro. E aí, poxa, não é só você que tem essa relação especial com o espelho. Então você se conecta com as pessoas através dessa relação que a gente estabelece com os objetos e com as reflexões. E eu acho também muito interessante desse poema é como a gente se deleita ou, vamos assim, se deixa fenecer diante do que a gente não tem controle, né? Ele estava pensando sobre todas as coisas que ele não tinha controle. Ele passou uma madrugada, quando ele ia escovar o dente, antes de dormir, e a única coisa que ele tinha controle foi a única coisa que ele não fez. Excelente, lindo. Felipe, foi um prazer muito grande para a Talk trabalhar nesse livro. A gente curtiu demais fazer ele, trabalhar com vocês, foi muito bacana. Aprendemos muito com vocês nesse processo. E nós desejamos, assim, uma vida longa ao coletivo, que vocês se fortaleçam, que vocês continuem se apoiando, escrevendo juntos e discutindo toda a questão da neurodivergência e das altas habilidades, porque é tão pungente hoje, principalmente para as nossas crianças, para a gente olhar as crianças e identificar, assim, não é, como você falou para o seu pai, não é uma criança retardada, não é uma criança mal educada, né? Pra gente ter esse olhar, esse cuidado com a criança. né? Que criança chata que faz pergunta toda hora. Gente, uma criança que faz pergunta toda hora, isso é sede de conhecimento. Aí você deveria agradecer que seu filho tá querendo aprender tanta coisa. Isso mesmo. Isso mesmo. E nós desejamos, assim, que esse livro voe pelo mundo. Não é nem voe pelo Brasil. Voe pelo mundo. Já rodou no mundo. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Pela realização desse sonho coletivo que é esse livro. Falando em sonho coletivo, esse livro, por exemplo, ele é a primeira publicação da maioria das autorias. Então, há poucas autorias que tinham livros publicados antes desse livro. E ainda, por exemplo, no caso do Luciano Santabrista, que ele também está co-organizador do nosso segundo volume, que também já está para ser publicado agora no final do ano, pela editora Travassos. Ele entrou no nosso coletivo, estava em terapia com a psicóloga dele, e ela falou, por que você não começa a elaborar melhor os seus sentimentos através da poesia? E com meio que o nosso suporte do coletivo, o suporte psicológico da terapeuta dele, durante vários meses, 4, 5, 6 meses, ele escreveu uma poesia por dia. E a poesia do dia de hoje era para refletir sobre o sentimento de ontem. Ele chamou esse livro de Poesia para Começar o Dia. E ele escreveu um livro de 300 páginas, em menos de um ano, escrevendo uma poesia por dia sobre o sentimento do dia anterior, por conta do suporte, que esse aqui é o primeiro livro dele, o e-book foi o primeiro livro dele, e hoje em dia ele já tem esse segundo livro, que é um livro de 300 páginas de poesia, e mais outros que ele participou de antologias poéticas. Então, assim, o quanto dá um suporte por meio de um coletivo, de um trabalho terapêutico, de uma editora sem fins lucrativos, que acredita que publicar é um direito, que o acesso da poesia deve ser universal, como isso é um gatilho para uma carreira, para uma trajetória maior, para uma realização pessoal, para o desenvolvimento de bem-estar pessoal e social. Lindo, Felipe. Palmas para vocês. Palmas para os poetas. Então, só para eu finalizar
finalizar aqui, essas palmas, né, de agora foram para o André, para a Jaqueline, para o Luciano, para a Nina, para o Dabadu, para Joe, Joe. para a Mônica e para a Regiane. Muito obrigada por estarem aqui e colocar essa poesia no mundo. Obrigada, Felipe. Lindo de escutar.